Fala galera! Estamos começando o nosso podcast, meu objeto favorito. Quero já começar pedindo para você que está nos assistindo aí, já solta o like, já deixa o seu comentário, porque você fazendo isso o YouTube vai entender que esse material é relevante e vai compartilhar com mais pessoas. Então eu quero aqui, com muito carinho, muita honra, apresentar o meu convidado de hoje. Ele que é músico, é um cara super amoroso, cara parceiro, amigo, certo? Um parceirão que Deus tenha a oportunidade de me dar, de caminhar com ele. Uma pessoa que eu vi cantando, eu vi tocando nos palcos, me emocionei ao som do seu saxofone. Hamilton Farias. Hello vocês, um abraço. É um prazer enorme estar aqui, Te amo muito, meu irmão. Ô, Hamilton, eu tô tão feliz de você estar aqui, cara. Que realização, gente. Que é isso? Ai. O homem que embalou várias canções de amores ao som do saxofone tá sentado aqui do meu lado. Ai, meu Deus, prazerão, viu? Prazer estar aqui com todos vocês, principalmente contigo, meu irmão. Amém, obrigado. Quero agradecer aí a MK Tapiocaria, Floriano Barbershop. Quero agradecer ao pessoal da S Vídeos aí que nos deu essa oportunidade de realizar esse projeto aqui no espaço, no estúdio da SDT. Muito feliz, muito obrigado aí, né, a todos aí, Marcelino, o Gálvaro, o Edson. Muito obrigado pelo espaço cedido aí para nós podermos conectar histórias através do objeto. E hoje eu estou aqui com o Hamilton Faria. Você que é ouvinte da Rádio Cidade, fique ligado, fique esperto, porque ele tem um objeto dele para apresentar para nós, hein? Você que está nos assistindo também no Facebook, fique atento aí no Facebook, no YouTube, já deixa um comentário aí, né? Para a gente ir trabalhando, vai arriscando seu palpite, vai dando a sua opinião aí. Qual que é o objeto do Hamilton, hein? Hamilton, se apresenta para a gente. Olá, meu nome é Hamilton Faria, sou natural de São Paulo. Saí de São Paulo aos 12 anos, vim para Uberlândia, cheguei aqui em 83 e morei bastante tempo aqui, depois morei um tempo fora, morei 1 ano e meio em Londres, morei 10 anos em Barcelona. Sou casado com a Paula Campanha, tenho 2 filhos maravilhosos também. A Yasmin Faria, 22 anos, o Andreu, meu espanholzinho, que nasceu na Espanha, de 14 anos. Tá todo mundo prestes a cumprir aniversário, mas agora, nessa data atual, é isso aí. É isso aí, Hamilton. E assim, você morou em diferentes lugares, em diferentes estados, em diferentes nações. Conta um pouquinho pra gente dessa caminhada, dessa cultura nova, né? Porque o Brasil por si só, se você muda de estado, a cultura já muda. Muda. Né? E como que é para fora do país ou para fora do estado? Você que, né, já circulou no Brasil inteiro, no mundo inteiro com o SPC. Conta um pouquinho pra gente dessas experiências. Com o SPC eu viajei bastante, tive a oportunidade de conhecer o nosso país de uma forma bem bacana, assim, né? E é isso que você falou, assina embaixo. Nosso país é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. A comida é maravilhosa. A paisagem nós gosta, né? A paisagem é maravilhosa. Poxa, nosso país é maravilhoso. O brasileiro é um povo maravilhoso. Somos apaixonados pelo nosso país, sabe? E o grupo me deu essa oportunidade, né? Eu, na primeira formação, que foram todos juntos com o Alexandre, eu fiquei 13 anos com o grupo, mas eu entrei antes do grupo gravar 1 ano, né? Então foram mais de 13 anos, assim. Né? E aí o Alexandre, com a saída do Alexandre, a coisa ficou um pouco: o que nós vamos fazer, E naquela época tinha um lance da milhagem. Né? Nós temos mais ou menos a mesma idade, você vai saber o que eu estou te falando. Então eu estava cheio de milhagem. De milha.
E aquela, você podia vender, você podia trocar, você podia, né? E eu resolvi utilizar, tinha alguns amigos meus morando lá em, em Manchester. E eu fui para Manchester, né? Fiquei um par de meses lá, acredito, e apaixonei. Apaixonei. Eu sou um apaixonado pela música, eu sou um apaixonado pela música instrumental. E eu pude vivenciar isso de uma forma muito intensa, música instrumental, jazz, fiquei tocando jazz, né? Lá com um pianista italiano maravilhoso, fortíssimo, um grande pianista, Flávio Borges, que está hoje morando nos Estados Unidos. Então, assim, era um grupo formidável, maravilhoso, e fazendo a música que eu amava, assim, também, né? E aí, depois desse par de meses, eu retornei para o Brasil, fiquei mais uns 2 anos aí, que decidiram fazer com o Fernando, né? Só que realmente quando eu voltei assim, com o coração, né? Lá. Aí eu peguei minha família inteira e fui embora para Londres, né? Eu fiquei 1 ano e meio em Londres, né, fazendo música instrumental do nosso jeito brasileiro. Sim. Depois disso eu fui para Barcelona, fiquei mais 10 anos, onde eu comecei a dar aula e atuar como músico também na cidade de Barcelona. Aí fiquei lá por uns 10 anos. Depois desses 10 anos, o Alexandre me ligou e falou: vamos fazer a turnê 25 anos, né? E vem pra cá, tal, que não sei o quê. Aí eu voltei com a ilusão que eu achei que eu viesse pra cá, mas daria tempo de voltar. Rapaz, a aceitação da turnê foi maravilhosa, né? Foi um boom, que eu acho que nem ele estava esperando. E aí juntava final de semana show, e dia de semana para fazer divulgação, gravação de programas de televisão e rádio, aquela coisa. E eu não tive condições de voltar, foi onde eu trouxe toda a família, né, pra cá. E foram 2 anos de gigante, SPC 25 anos, mais uma turnê com Gigantes do Samba, que era só para contrariar, e a banda Raça Negra, né? Todo mundo junto no mesmo palco, um sonho. Nossa, um sonho. Você dividindo ali o palco com pessoas que você curtia pra caramba também, né? E curto, né? E foi maravilhoso, assim. E ao passar disso, eu tive sempre a vontade de fazer faculdade, acabei entrando na faculdade, minha filha também entrou, faz psicologia e aquela coisa. E eu achei uma coisa inusitada, gente, inusitada. Porque nós temos a oportunidade de estudarmos juntos na mesma faculdade hoje. No mesmo bloco, diga-se de passagem. Quando eu vi o Hamilton lá, eu falei, não. Não, eu sabe quando você finge, não é possível, a lente do óculos deve estar suja, deve alguma coisa. Porque assim, é incrível. Olha, gente, eu posso estar enganado, eu posso estar medindo com a minha régua, mas ninguém faz o que ele fez. Ninguém tem uma carreira consolidada como ele tem e volta para a sala de aula. Ele faz isso. E isso para mim foi muito inspirador. Você não sabe o tanto. E na época, na ocasião, a gente não tinha tanta proximidade. Aí eu ficava olhando, aí você passava, falei, olha lá. E eu ficava observando isso, e eu achava isso muito, muito inspirador. Até que teve a oportunidade, nós viajamos junto para São Paulo, né, com a Sal da Terra lá, para visitar a igreja lá. E foi onde que a gente começou a estreitar mais esses laços. Então, assim, foi um aprendizado incrível, Hamilton, porque é uma pessoa que tem um histórico como que você tem. Porque, assim, a faculdade, ela é muito boa. Eu costumo dizer que a faculdade, ela te ensina, mas você aprende na prática. Isso é uma coisa que tem para mim. Eu acho que é importante, sim, você estudar, você se capacitar. Mas uma pessoa que tem a bagagem que você tem, encarar uma sala de aula, com a rotina que você tem, com a vivência que você tem, uma coisa... É uma pessoa que não tem muitas preocupações, que a preocupação é o estudo, certo? Outra coisa é uma pessoa que tem família, que tem trabalho, que tem outras coisas, porque realmente é difícil. Qual foi a sua motivação para voltar para um curso universitário? Eu sempre tive vontade.
em Barcelona teve um negócio que mexeu comigo e deu uma revitalizada assim, nesse lance dessa vontade que eu já tinha, né? Abriu uma vaga numa escola maravilhosa lá. E um amigo meu falou assim: olha, estão precisando de professor de saxofone lá, tal, né? Aí eu falei: ah, mas geralmente, né? E assim, Barcelona se você precisar de 10 saxofonistas, aparecem 100. Magro, forte, cabeludo, Do jeito que careca. você E quiser. tocando pra caramba, tocando muito, sabe assim? Então, assim, você fica um pouco assim, né? Então você fala, é, eles têm uma coisa que eles falam assim, um não e lo tenemos. Então, tipo assim, um não a gente já tem, Aham. né? Falei, e ele me convenceu, falou, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu fui lá, tal, fiz a entrevista, né? Aí o rapaz falou assim, o diretor muito simpático, a gente depois nós viramos grandes amigos. Ele falou assim, não, que legal, você se expressa muito bem, né, na língua e tal, mas assim, qual que são a sua formação, qual é a sua Escolaridade. formação, né? Aí eu fiquei assim, olhei bem pra ele e falei, nossa, Aham. aí você lembra daquela vontade que você tinha, né? Fiz conservatório aqui em Uberlândia durante os 5, 6 anos, eu não cheguei a formar, né? Aí eu falei, poxa, e assim, sempre estudando, graças a Deus eu tive oportunidade graças a Deus mesmo, eu tive a oportunidade de estudar com grandes saxofonistas. E eu posso dizer que a maioria deles eu me tornei se tornaram grandes amigos meus. Mas esse lance do papel, né, uma O coisa papel, o que eu papel tinha, é. o que eu tinha pendente esse lance do papel, meu irmão. E aí ele fez a pergunta, ficou olhando bem pra cara dele e falou assim, ó, eu tenho currículo, papel ainda não. Papel ainda não. E na Espanha, você falar do seu currículo, né? Aí falou assim, não, então fala um pouco do seu currículo. Falei, não, já gravei com o Roberto Carlos, já gravei com o Gilberto Gil, já gravei com o Caetano. Aí o cara falou assim, que são pessoas fortes lá, né? Ele falou assim, tem como se comprovar isso? Eu falei, tem. Já tinha o Google, graças. Graças a Deus. Aí Aqui, ó, na internet. aí ele entrou lá, cara, não, não. Aí ficou me olhando assim, né? E eu tava entrando para substituir um saxofonista do Alejandro Sanz, que Sim. saiu da escola porque apareceu A oportunidade de tocar com eles a... falam uma gira, uma turnê, né? Então apareceu uma gira para ele fazer com o Alejandro. Aí, você não vai largar a gente não, né? Eu falei, não, tô aqui. Tô aqui, se der certo, eu vou ficar Vou aqui, ficar né, aqui. tal. E ele gostou muito de mim. Aí ele virou pra mesa e falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Um monte de folha, assim. Falou assim, são currículos de pessoas que têm papel. Aí eu olhei assim e tal. Mas ninguém deu seu currículo. Ninguém nem seu currículo. Não tem Né? jeito. Aí eu falei assim, né? E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, dá aula aqui de segunda, dá uma aula aqui uma semana, aí eu vou meio que perguntando para os alunos, a gente vai vendo como é que tá e depois a gente volta a conversar. Falei, ó, tá joia. E aí eu comecei a dar aula, tipo na segunda-feira, quando foi na terça ou quarta-feira, eu saindo para ir para casa, assim, ele parou, vem cá, que assina aqui, assina aqui, assina aqui. O povo tava amando. Antes que você desiste e vai embora. O povo tava amando, assim, e tal, e assim. E eu fiquei ali nessa escola dando aula um tempo, eu amo dar aula. Né, já tinha bastante material e tal. E foi uma experiência maravilhosa, construir grandes amizades também. E isso fica ali, né? Sim. Papel. Aí quando eu vim pra cá, que o Alexandre me chamou pra fazer essa turnê, e foi acabando a turnê, eu falei, você quer saber? E já falaram, tô fazendo, vai ter o exame, vai ter não sei o que na faculdade e tal. Eu fui, pum, engatilhei e entrei. Não me arrependi. Achei maravilhoso. Eu concordo com tudo que você disse aí. A experiência ela vem com a prática, né? Mas para mim que fiz que eu faço, né? O caminho inverso, eu consigo de repente também ser um pouco grato
a tudo que eu aprendo ali. Então você vê assim, muitos alunos falando, poxa, essa matéria eu não preciso, mas essa matéria eu não preciso. Essa matéria, o que eu vou fazer com ela? E eu vejo um sentido no curso. Eu vejo Porque um você sentido. tem a prática e sabe. Eu vejo, de verdade, com todas as matérias que são lecionadas ali, e eu realmente creio que eu sou um professor melhor, um músico melhor depois que eu entrei na faculdade. Então, assim, ali existem excelentes profissionais, pessoas que amam o que fazem, e é realmente um curso maravilhoso. Sabe assim? Eu tenho aprendido muito, muito, muito ali. E já quero emendar com o meu mestrado, quero emendar com o meu doutorado, não quero parar, não. Nem quero nem tirar intervalo, quero acabar um começando o outro, Fazendo assim, o- já, né? Você está fazendo licenciatura ou é bacharelado? Licenciatura, Né? é. Professor não. É. Rapaz, e querendo ou não, não tem como. Embora você é um cara, Hamilton, que diferente de muitos, né? Até mesmo que a gente vê na cidade, não estou falando mal da galera que tocava na época, mas tem algo é que ainda vive ainda nessa ostentação do SPC. Você é um cara que hora nenhuma eu nunca vi você falar ou se apresentar como Hamilton que trocou com o SPC, secção de... Eu lembro que nós estávamos no ônibus, viajando, e aí a gente ainda não tinha conversado, tinha uma pessoa do meu lado. E aí eu falei pra ele, você tá vendo aquele cara ali? Tá vendo? Aí eu vou abrir o meu telefone, você tá vendo isso aqui? Abriu no YouTube, você tá vendo isso aqui? Pois é ele. Ah, sério? É, rapaz, olha aqui pra você ver. Não, você tá zoando. Não, vai parar, você vai ver. Na hora que nós parar lá no grau, você vai ver se é ele ou se não é. Se é ele ou se não é. Então, assim, você não ostenta isso. Você não ostenta o seu conhecimento. Você não ostenta a sua experiência. Mas, querendo ou não, para quem te conhece, que sabe da sua história, tem aquela responsabilidade, aquela bagagem. As pessoas, né, as pessoas que conhecem a sua história, algumas pessoas, outras mais, umas menos, têm um trato diferente. Como que é lidar com isso? Né? Quando a pessoa fala, nossa, é o Hamilton do SPC que chegou. Né? Por exemplo, na sala de aula, né? com os colegas de turma ali. Fala, não, sou colega de turma do Hamilton do SPC. Como que é isso? A sua relação com essa galera? Na sala de aula em específico, eu me policio muito, assim, ficar calado. Às vezes tem alguma coisa que o professor fala que eu penso de uma forma diferente. Às vezes eu poderia até pensar assim, não, se eu abrisse a boca de repente... você tem que ficar se ministrando, assim, né? Não, em momento algum eu sinto assim... É legal ser reconhecido pelo grupo, mas é muito legal para mim ser reconhecido pelo que eu faço. Sim. Então, por exemplo, quando eu cheguei na Inglaterra, o inglês, se perguntar de Brasil, acho que a maioria nem conhecia o Pelé, assim, incrível, né? Olha. Quando eu cheguei lá, assim. Mas carnaval conhecia. Ah, carnaval. Então, assim, não sabe muita coisa de, né? Não tem muitas referências. Não tem muitas referências. Quando você chega em Barcelona, já conhecem, o Alexandre tinha já um certo sucesso lá. Ele já tinha ido na Casa Branca já, na época, ou não? Eu sou muito ruim com data, mas eu acho que foi no período que eu estava lá. Eu já tinha ido, já, né? Então, assim, na Inglaterra, eu passei uma semana passeando, na outra semana eu estava na casa de um pastor querido lá, o Flávio Guarato, e ele falou, eu conheço um lugar que tem música ao vivo. Eu falei, então vamos lá. Eu não sabia falar quase nada de inglês, assim, para falar que não falava nada. Mas falar que não falava nada, a gente fala, né? Boa noite, né? Boa noite. Bom dia. Então, assim, então vamos lá. Cheguei lá fazendo gesto, cheguei com saxofone, cheguei armado, cheguei fazendo gesto e que queria tocar, queria que me deixassem tocar, e me jogaram lá em cima do palco. Eu já tive aquela experiência em Manchester, né, daquele par de meses, e eu sabia que quando você chegava para dar uma canja, você chegava, fazia uma música e saía fora, né? Aí eu fiz isso, era rock, né? Eu amo rock, e toquei rock, pá, e saí.
E eu fui tentando sair, a galera me segurou, não faz mais uma. E desse faz mais uma, eu fiz a noite inteira. E aí. Você defendeu o cachê dos meninos. Acabou a noite, um cara me parando assim, exaltado, assim, no pé da escada, falando rápido comigo, eu falando pra ele, por favor, fala devagar, por favor. Passou um outro cara perto de mim, o baixista, né, falou assim, você não tá entendendo nada que ele tá falando, né? Em português. Eu falei, cara, me salva, né? Me salva. Ele falou assim, ele tá te falando que ele tem 3 bandas, ele te quer nas 3. Falei, pronto. Então, assim, não foi SPC, né? Gratidão pelo SPC. Sim. Mas volto a dizer, isso do ser reconhecido pelo que você faz é mais importante para mim. Então, quando eu cheguei em Barcelona, a mesma coisa. A vibe de atuar, a forma como você atua em Barcelona é bem diferente da Inglaterra, né? Então, você tem que produzir, compor, você tem que... Como é hoje, o artista se vende, né? Tem que se vender e tal. E eu comecei a pensar e atuar de uma forma diferente. Então, assim, foram muito poucas as vezes, mas e na Inglaterra nenhuma. Em Barcelona, eu acho que não dá para encher a mão as oportunidades que eu tive por causa do grupo. Foi mais por causa do seu trabalho. Eu tocando mesmo, sabe assim? Então isso é muito gratificante hoje em dia. Hoje em dia eu toco com grandes artistas da cidade, eu optei por fazer shows locais por causa da faculdade, né? E toco muito com a galera legal. E eu tenho certeza que eles me chamam pela forma como eu toco, não pelo grupo Só Pra Contrariar. Então, assim, eu sou muito preocupado em estudar, eu amo estudar. E quando a gente estuda, a gente sente um pouco da onde nós estamos. Sim. Né? Então você fala, tá, tem bastante gente que toca um pouco pior que eu, mas tem muita gente que toca melhor que eu também. E a minha cobrança é comigo mesmo. Eu não fico correndo atrás de ser melhor que ninguém, mas melhor que eu mesmo. A minha cobrança é vencer aquele dia que eu tô com preguiça, você quer ficar um pouco mais na cama, né? Aí vem aquela vai estudar. Então a minha luta é realmente comigo mesmo, né? Aquela música que tá difícil pra caramba, tira esse negócio. Então eu concorro muito comigo mesmo. Então acho que acaba que isso baixa um pouco sua bola, né? Quando você tá no meio de outros músicos, você entende um pouco melhor o processo, né? E que música para mim é um pouco disso, de você dividir a sua música com outras pessoas, independente de nível, independente de qualquer coisa. E Hamilton, você teve sua carreira musical, uma carreira muito grande. Quando você mudou para Manchester, certo? Você foi lá, buscou família e voltou para lá. Como é que foi a adaptação da família? Porque daí a gente não estamos falando mais de você, nós já não estamos falando mais do Hamilton músico. Porque nesse ponto você já tinha meio que se encontrado, tinha se situado. Aí você volta e busca a família. E como que é o Hamilton pai? Como que foi o Hamilton pai dentro dessa nova cultura de lidar com esse novo? O Hamilton pai chorava todo dia, né? Porque assim, a Paula ainda falava, chegou falando inglês, né? Mas eu não, e minha filha saiu daqui com 4 anos. Então, eu lembro do primeiro dia que eu fui deixar ela na escola, foi eu e a Paula, mas a gente chorava. Foi os dois chorando pra casa? Não chorava, a gente segurou firme e tal. A hora que a gente despediu dela, que a gente pensou que a gente podia entrar, a professora falou, não. Daqui cuida nós. Daqui pra cá cuida nós. E ela foi com aquela carinha, o carinha mais boa do mundo que ela tinha. Ela sempre teve isso de ser fácil de relacionamento, né? E ela foi entrando assim, não, mas nós choramos. Eu falava, cara, era 2, 3 meses, ela já tava falando inglês. Olha. Já estava ajudando a gente assim, sabe? Vendo televisão normal, se relacionando super bem. A Paula também fez grandes amizades lá também, a igreja é maravilhosa lá, né? Nós frequentávamos uma igreja inglesa, né? Tivemos a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, que nem o Fernando Franco, faleceu recentemente, pastor Fernando Franco,
que é um irmãozão, assim, e tal, né? E é um aprender a cada dia, tudo diferente, né? Um pouco você sai realmente da sua zona de conforto totalmente, né? Totalmente. É um desafio, né? Quando você se propõe não só viver outra cultura, mas outros costumes, outra língua. Realmente é um desafio muito. E lá, quando você estava lá, dos trabalhos que você fez lá, né, nesse momento de adaptação, você, além da música, você profissionalmente, você atuou em outra área ou você não teve a necessidade, ficou por conta da música? Como que Não, eu foi? fiquei por conta da música. Fiquei por conta da música. É... À medida que seu inglês. O que te limita muito na Inglaterra é a língua, realmente. Uhum. À medida que o inglês foi chegando, né, um brasileiro que já morava lá há anos, eu não sei se ele foi por problema de saúde, acho que foi por problema de saúde. Ele pediu para mim ou substituir com alguns alunos, assumir alguns alunos dele e tal. Aí eu assumi alguns alunos dele, e esses alunos falaram para outros alunos, aí ele voltou, claro, assumiu Uhum. as aulas dele, e eu já comecei a dar aula, e sabe que eu já te falei, eu amo isso, né? E aula em inglês, aí você tem que realmente correr atrás, e, né, ali e tal, e sempre com música, né? Uhum. Barcelona, a língua é um pouco mais fácil, né? E sempre dei aula também, sempre toquei, né? Em Barcelona, sim, eu fiz um outro trabalho. O pastor lá, Juanjo, ele tinha uma empresa que colocava propaganda em farmácias. Certo. Então eu tive um tempo que eu entrei nessa. Principalmente foi bem começo, quando eu cheguei. Por essa adaptação diferente, eu não soube me situar musicalmente. Então começou a passar o tempo, a grana começou a ficar curta, e ele tinha essa empresa, me colocou lá com um outro amigo, nós viajávamos muito. E eu conheci bastante a Espanha nessa época, foi uns 2 ou 3 meses, se eu não me equivoco. Mas logo eu conheci um músico brasileiro que falou: não, aqui você vai ter que andar diferente, que você vai ter que compor, você vai ter que ir nos locais de música ao vivo, levar um trabalho, e vai, né? E Uhum. a forma funciona de uma forma diferente, é uma forma bem. O espanhol caminha de uma forma diferente. Aí eu comecei a aprender a caminhar, e logo eu entrei na música novamente. Fazendo dentro dessa proposta que você Aham. apresentou. E quando você voltou, aí é uma nova adaptação de Uma novo. nova A adaptação. família ficou ou Não, veio mas junto no ficaram, momento? ficaram pouco, porque a ideia era que eu de cada 2, 3 semanas eu fosse para lá e passasse pelo menos 4, 5 dias. Uhum. Inclusive isso estava no contrato que eu fiz com o Alexandre quando eu vim para cá fazer a turnê. E não foi possível. Foi um Entendi. boom. Aí eu acho que ao longo de 2 meses eu já falei para todo mundo: vem embora, porque não vai dar certo. Retomei a casa que eu tinha deixado alugada, e minha esposa chegou, foi assumindo. Nós tivemos que fazer uma reforma muito grande na casa e tal. E a coisa foi acontecendo, né? Certo. E aí a Yasmin, né, na ocasião, que sua filha chegou, estava lá com 4 anos, ela já não tinha mais 4 anos, já estava com 14, certo? Exato. E aí foi 10 anos, foram 10 anos, né? Foi. E aí você já tinha o mais novo. O Andreu Ele nasceu lá fora. nasceu na Espanha. Como é que foi pra ele aqui? Andreu, ele é engraçado, você vê que ele é europeu. Ah, Engraçado. A família é brasileira, mas o jeitão dele, as coisas, a forma como ele brinca, é muito engraçado isso, sabe? Assim, é muito engraçado isso. E, então, assim, foi adaptação. Ele chegou calado, não entendia nada, assim, mesmo sabendo, nós só falávamos em português dentro de casa, mas é claro, a forma como ele falava, então, né, então ele foi um processo de aprendizagem para ele. A Yasmin retomou as aulas aqui, foi um processo de readaptação para ela, violento assim, né? E graças a Deus a gente conseguiu colocar eles em uma escola legal, tal, na época da turnê, trabalhando ali e tal, né? Mas foi um processo de adaptação bem. qual foi o mais difícil? O mais difícil foi se adaptar lá
ou a volta? Ah, pra eles a volta, né? A volta, A né? volta. A volta. É diferente, é muito diferente, assim. O André eu não conhecia outra realidade, né? A Yasmin nem lembrava, né? Então, É, assim, 4 tem muita anos, gente né? que encontra com ela hoje, ai, você tá linda e tal. Ela fica me olhando assim, né? Tipo Quem assim, é? ela fala, já te pegou no colo, já te pegou. Tudo bem. Obrigado. Você vai dando a dica, ela pegou no colo. Né? Mas hoje não, hoje a Yasmin tá super bem, né? Sonha em voltar, ela sonha em voltar. O André também fala que quer voltar, né? A Paula não, mas É. a esposa sempre, né, é um pouco mais resistente assim com mudanças, né? Creio eu, né? Então a Paula, ela amou a Espanha, né? É, e, mas assim, ela tá bem, ela curte o Brasil assim. Uhum. E aqui, quando vocês voltaram, aí eles fizeram a turnê com o SPC. Depois, em seguida, foi o projeto do Gigantes do Samba. Aí, quando terminou esse projeto, você já estava na licenciatura, porque desde na licenciatura no sentido de professor, de dar aula. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que veio primeiro para você? A música como bacharelado, né? Nessa linguagem eu acho que você vai entender melhor, ou a música enquanto licenciatura? Veio o desejo de ensinar primeiro ou veio a musicalidade primeiro? É uma pergunta boa, né? Ninguém me fez essa pergunta. Não, porque é um processo Sim. que eu vejo você falando e eu me vejo. Uhum. Entendeu? Eu vim da prática para licenciatura, não com essa bagagem. Aham. Mas aí eu tive um porquê. Eu tive um um start da licenciatura. O Aham. porquê da licenciatura. Mas para você, o que veio primeiro? Não, a música. A música, né? A música veio primeiro. Eu acho que a licenciatura, ela, no meu caso, ela veio quando eu comecei a dar atenção a outros valores. Comecei a prestar atenção em outros valores. E hoje eu falo para todos os meus alunos que você quer aprender, compartilha. Sim, sim. Tá. A melhor forma de você aprender é aprender ensinando. é compartilhando, sabe assim? Então, você está com conteúdo, você acha que você domina ele. Então, arruma um aluno. O aluno chega para você, fala, arruma aquele aluno que vira para você e fala assim, Te questiona. depois de quase 30 minutos você falando, ele fala assim para entendi você, nada. não entendi nada. Aí você tem que se virar nos 30 para poder fazer ele entender. Aí você está vendo que você está dominando o conteúdo. Sim. Então, a melhor forma de você aprender é compartilhando. Então, eu nunca, que eu me lembro, dei uma aula sem o saxofone na mão. Então, eu sempre falo, é assim, mostro. Faz assim, faço. Eu estou sempre tentando ser uma referência para o aluno, para o meu aluno. Né? Então, assim, é uma forma que você está com o instrumento na mão, uma forma que você está compartilhando, uma forma que você está dominando aquele conteúdo na melhor forma. Então, assim, mesmo que você tenha alunos de níveis diferentes, né? É uma forma que você está ali sempre recapitulando aquilo, aprendendo novas coisas. Eu aprendo demais com os meus alunos. Tem alunos meus que trazem músicas assim, em um especial, não vou citar nome assim, mais velho do que eu, me ensina a cantar coisa. Você escutou isso? Já escutou aquilo? É música francesa, é música clássica, eu não sei. E eu fico escutando aqui, eu falo, gente, aprendo demais com ele, mas muito assim, sabe? Então esse lance da licenciatura é uma coisa que eu sou realmente apaixonado, assim. Mas vamos tocar. Vamos tocar, é sempre muito bom. Quando eu optei pela licenciatura, eu optei pela questão de abrir o leque. Porque socialmente, quando você fala que é artista, que é músico, as pessoas elas gostam de arte. Mas elas não levam tão a sério o artista quanto elas gostam da arte que é feita por aquele artista. Infelizmente. Infelizmente. Então, às vezes, o reconhecimento vem quando você está numa emissora mais popular, mais famosa, quando você está num grupo mais de renome, quando a sua obra está num lugar de maior visibilidade. Então, assim, os artistas que estão
as pessoas que têm um sonho de ser artista, nem todo mundo valoriza ou leva a sério aquele sonho, aquela proposta. Então, quando eu optei pela licenciatura, eu tinha estudado 3 anos na companhia do Grupo Pontapé de Teatro. Uhum. E a licenciatura, ela veio como um leque de oportunidade, porque eu pensava, se não der o teatro, se não der como ator, como artista, eu vou ser professor. Entendeu? Então aí foi onde que a licenciatura, que o ensino entrou para mim. E entrou de uma forma tão potente, mas tão potente, que hoje eu tenho um lema comigo, que a educação, o ser educador, é um estilo de vida, não é um momento, não é uma situação, não é um lugar. Porque de nada adianta você ter muito conhecimento e você não souber compartilhar com o professor. Exato. Porque tem gente que sabe muita coisa, mas não sabe ensinar, não sabe tem ensinar. a didática, não tem a metodologia, não tem a Não paciência. tem interesse. Não tem interesse, né? Porque tem isso também. Então, quando eu optei, falei, não, a licenciatura... E aí eu fui descobrindo outras coisas. Porque aí quando eu parti de uma decisão pensando em mim profissionalmente, porque eu pensei, falei, não, eu vou poder, se eu não poder fazer o que eu quero, eu vou poder trabalhar com o que eu quero. Porque se eu não vou poder fazer, tipo, viver do teatro, da arte, da televisão, eu vou preparar pessoas para viver disso. E aí eu fui descobrindo nessa caminhada, Hamilton, o poder da arte, o potencial de transformação e de mudança de vida que a arte exerce na vida do ser humano. Com certeza. E aí eu fui descobrindo que, enquanto professor de arte, enquanto artista, eu poderia trabalhar com um adolescente, com uma criança que é um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, a questão da socialização, de integração, de dicção, de comunicação. Eu já cheguei a perder emprego por conta da minha dicção, antes do teatro. Né? Eu fiz umas etapas lá, passei, eu estava doido para entrar na empresa. O fonoaudiólogo não me aprovou. Que isso, que isso. Sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, ao teatro, à arte, né? Porque foi me preparando. Quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, eu vejo hoje ele, eu quase não entendo, e não é porque o áudio é antigo, não. Não, é porque realmente não traz essa técnica, essa clareza de projeção de voz, de dicção, de articulação. Então eu fui descobrindo que eu poderia trabalhar isso. E eu fui descobrindo que a sociedade, ela tinha essa dificuldade, socialmente falando. Né? Você vai pegar hoje um adulto, ele tem dificuldade às vezes de lidar com alguns conflitos porque perdeu o lúdico, de perder a sensibilidade do lúdico. E é uma coisa que a gente nunca pode perder. Quando você pega uma criança, que eu pego uma criança para dar aula, eu pego um adulto, eu vejo a diferença. É muito mais, é como se você entrasse no mundo da criança. O tanto que eles acreditam naquilo, o quanto que eles acreditam naquela propaganda, naquilo que você está ministrando. O adulto, com a correria do dia a dia, do cotidiano e tal, ele vai perdendo isso. Entendeu? E vai ficando nesse automático e vai perdendo. Então, eu fui descobrindo. E eu descobri, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. É a licenciatura. E inclusive, eu deveria até levar mais a sério, porque já era para não ter terminado meu curso de teatro, mas por uma questão ou outra profissional, teve a questão da pandemia também, né? Não podemos ignorar isso, mas já era para mim. Alguns já terminaram, alguns que eram contemporâneos da minha época já terminaram, já seguiram a sua vida, alguns na área, outros não, mas assim, eu tenho tido essa oportunidade de estar, né, no meio, de ministrar aula, de estar em lugares de relevância ministrando aula, né, de teatro. E a licenciatura hoje, para mim, ela tem esse... hoje eu olho mais a licenciatura. Primeiro foi pelo ser artista, o ator, e hoje eu olho mais o lado da licenciatura, o compartilhado, do expandido, de levar o conhecimento. Então, hoje, gosto de atuar, gosto de estar em cena. Que bacana. Mas estar numa sala de aula, para mim,
Meu coração até dispara, amigo. Eu ainda tô no nível que tá tudo igual. Tá tudo igual, né? A licenciatura Aham, com a e o- performance. Com performance, Com a certo. performance. Você vai ter que me chamar de novo pra fazer outro podcast. Não, vamos chamar. Porque eu tô te ouvindo falar aí, tem tanta coisa que a gente pode falar no sentido de o artista, Sim. o ser artista, né? Uhum. Então, assim, tem muita artista que não recebe sequer o apoio da família, né? E se você for criticar os pais, também entrar na onda de criticar os pais é difícil. É difícil. Porque a gente, enquanto pai, também se pergunta, será que eu gostaria? Né? É engraçado. Isso foi uma barreira para nós e acaba sendo uma barreira para nós quanto pai. Quanto pai. Né? Então, assim, o ser artista é uma coisa muito complicada. Porque você tem que lidar com tantas coisas. Você não tem uma escola que te ensina a ser famoso. Sim. E a lidar com a fama. Você não tem... eu creio que isso seria uma crítica até não à faculdade, mas às escolas de música em geral, Aham. do você se vender hoje. Isso que eu estou falando é hoje. Né? Então, antigamente, nós necessitávamos de um empresário. A gestão, né? Como gestionar, a palavra Como é fazer essa. a gestão do... Como fazer a gestão do ser artista. Então, você saber lidar, né? Então, a gente tem acesso a muitas coisas. Tem acesso à droga, tem acesso à bebida, tem acesso a nós que somos homens, a mulheres, e aquela coisa, ou vice-versa, né? Então, assim, é muita coisa para você lidar e não tem uma escola para isso. Você vai se preparando ao longo. Nem sempre você acerta, algumas vezes você erra, né? Algumas vezes você acerta também, mas o ser artista, isso é uma coisa muito... É um papo muito, muito importante que a gente teria que levar também, assim, que a gente está levando, né? De uma certa forma. Então, assim, quando eu comecei, por exemplo, a caminhar em Londres, eu andava de ônibus, andava de metrô, andava de trem, sabe? Numa alegria tremenda. Ali você lia, ali você escutava alguma coisa, estudava alguma coisa. Aí eu falava, gente, eu não andava de ônibus no Brasil. A partir do momento que eu comprei um carrinho, uma motinha... Acabou, nunca mais você anda de ônibus. E você, às vezes, se critica por não andar de ônibus, né? Em Barcelona, eu só andava de transporte público. Eu cheguei a ganhar 3 carros na Inglaterra e não peguei nenhum. Porque eu morava na Zona 6, o tempo o meu gasto para entrar na Zona 1 é como se fosse um pedágio, você sempre paga um pedaginho. E eu trabalhava na Zona 1. Para você deixar o carro na rua, você tem que pagar um estacionamento exorbitante. Então, assim, não compensava ter carro. Entende? E eu andava em transporte público numa boa. Então, assim, você se depara com tantas coisas... Quando você viaja, quando você sai da sua zona de conforto, está dentro da pergunta que você me fez, um questionamento que você fez, né? Sobre que às vezes você está na cidade, aí você vivenciou uma coisa legal só para contrariar, todos os programas de televisão. E hoje em dia, você vê que o fluxo de artistas é uma coisa que do dia para noite. Então assim, às vezes você tá ali em cima, às vezes você não tá mais. Às vezes você tá com um holofote legal, porque tá bonito pra caramba. Mas às vezes você não tá mais, né? E como é que você lida com isso? Foi a sua música, foi a sua arte que enfraqueceu? Não. Nós não tem uma escola que nos prepara para isso. Entendeu? Então, assim, eu sou feliz dando aula para uma pessoa. Eu sou feliz, estou amando estar aqui contigo. E já houve casos de eu tocar, às vezes fazer uma recepção para uma empresa, que ninguém estava prestando atenção em mim. E eu estava na boa, tranquilo com isso, entendeu? Porque às vezes o artista também pensa assim, mas não, lá o cara tá caído, pô, o cara tocava lá para não sei quantas pessoas, e só para contrariar, tocava não sei quantas, aquela coisa, agora tá, não, é que cara ali, tá tocando ali, para nós ali, no cantinho ali e tal, e eu tô feliz do mesmo jeito. Então assim, a arte é isso, o ser artista, a arte está em ti. Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor, ser o melhor. Mas não tem uma escola que nos prepara. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Sim, muito bem. Então, e a música, a arte, perdão, ela é cheia de altos e baixos. Né? Então, assim, você tem que saber lidar com a grana maior quando entra, assim como
você tem que lidar com a grana menor quando entra. Essa pandemia foi um caos para muitos artistas, né? Então, quando a pandemia ela veio, eu já dava aula, eu já tinha um fluxo legal de alunos, e foi o que me manteve. E esse fluxo de alunos aumentou. Então, mas teve gente que não gostava de dar aula. Começou a dar aula porque era online, a necessidade, aquela coisa, né? E o artista também tem isso. Quando você fala, não, é uma porta que você fecha. Não gosto da aula, fechou uma porta. Sim. Ah, não gosto de música sertaneja, fechou outra porta. Ah, não gosto de rock and roll, fechou outra porta. Ah, não... Você vai fechando portas, né? Então tá certo que nem todas as portas têm que ser abertas, mas esse papo é muito legal, né? É muito profundo, amigo. É profundo. Porque essa questão da gestão... Da família que eu te falei, que eu poderia ter aprofundado. Né? Isso, porque... Você foi apoiado pela família? Então, lá, como é que foi? Agora quem está entrevistando sou eu. Não, mas é uma pergunta interessante, amigo. É uma pergunta interessante, eu gosto de falar sobre isso. Seu irmão tá ali. Tá ali ouvindo. Se eu falar alguma bonitão, coisa, cara. Mais velho ainda. Se eu falar alguma coisa que não tá, é porque viu tudo. Se fosse mais novo, você podia disfarçar, né? Mas é o mais velho, viu tudo. Porque é o seguinte, lá em casa, nunca a gente, socialmente falando, e trazendo lá para dentro da minha casa, a gente não é preparado socialmente, emocionalmente, e profissionalmente falando, para ser feliz. A gente é preparado para prover, para ganhar dinheiro. Então não interessa o que você faz, você tem que trabalhar. Não interessa como é. Eu não estou falando que não tem que trabalhar, eu estou falando que tem que trabalhar. E eu nunca tive preguiça, sempre trabalhei, sempre gostei de trabalhar. E eu sempre tive uma ligação artística muito grande com diversas manifestações culturais. Né, com congada, meu pai levava a gente muito na época que tinha festa de congada lá no Uberlândia Clube, na época do Uberlândia Clube, ali na Santos Dumont. E você acha que um dia seu pai se perguntou, tipo assim, acho que eu levei demais pro congado? Então, mas olha você ver, o tanto que é interessante. Porque tem a congada, tem a música na minha família. Né? A gente tem uma família de muitos músicos, né? O Omar Floriano, o nosso tio saudoso João da Serra. Não sei se você conheceu o João da Serra, o pai do Jorge Milton. O Jorge Milton que toca o Lucas Reis e Tasso, o Wilton, o Ailton, o Netinho de Oliveira, que está com o projeto Misturadinho. Então, assim, a nossa família, a música é muito forte. A música na nossa família é muito forte. Quando eu fui para a faculdade, eu me formei em gestão pública. Então, ou seja, você já teve esse conflito. Só que é o seguinte, eu nunca tinha me aprofundado artisticamente nas áreas. Fiz capoeira, parava, mais por modismo mesmo. Na música também, foi mais por modismo também. Só que o teatro me pegou. Me pegou porque quando eu comecei a estudar teatro, na minha família, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu sou o primeiro estudante universitário da Universidade Federal. Entendeu? Tem uma outra prima minha que eu sei que está estudando também, fazendo biologia, se não me engano, que é a Janaína. Mas numa escola, na Universidade Federal, assim, eu tenho muitos primos, muita família. Quando eu fui para a universidade para estudar teatro, eu já era adulto. Então eu não tive esse conflito, eu não tive esse peso da família falar não vai fazer ou vai fazer. Entendi. Entendeu? Não foi uma coisa que você é criança e você vem alimentando esse sonho. Mas a maioria dos artistas chega numa encruzilhada, né? Tipo assim, será que eu vou conseguir comprar uma casa assim? Sim. Será que eu vou conseguir, né? Você teve esse conflito? Sim, até hoje eu tenho. Agora eu tô tendo. E acaba que a gente tem uma relação com o pessoal, graças a Deus, o nosso network, nosso leque de relação é muito grande. E aí você vai conhecendo pessoas, você vai chegando aqui à porta da casa da pessoa, fala, o que é isso? Vai entrar um Transformers aqui nessa casa, tão grande que é essa porta. Você vai se relacionando, você vai pensando, poxa, mas assim,
é um questionamento não de, tipo, eu quero ter esse, eu quero ser isso. É de pensar, é de projetar. Falar, o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Como que eu tenho que fazer para chegar aqui? Esse podcast, eu projetei lá atrás. Como eu vou fazer para chegar nesse momento? Maravilhoso. Entendeu? É essa projeção, é essa visão. Mas, é claro, até trabalhando o salariado, como eu trabalhava, porque é que nem eu disse anteriormente, a gente foi preparado para prover. E esse prover, você pensa, né? Não, velho, eu queria ter um carro que não seja popular. Esse dia mesmo eu estava falando com a minha esposa, eu falei, amor, nós vamos trocar o carro agora? Vamos pegar um carro que não seja popular, não é para... Pode ser um pouco de vaidade, enfim, mas para ter um carro diferente. É claro. Tem um golzinho, agora tá com Fiesta, vamos pegar um carro que seja popular e tal. E é um desejo. Eu tinha um sonho de ter uma moto que hoje, graças a Deus, eu tenho. E o meu sonho não é alto. Eu não sou aqueles caras que viajam. Eu queria ter uma Lander, eu queria ter uma moto grande. Eu falei, não, eu quero ter uma moto grande. Eu tenho tamanho para ter moto grande, amigo? Não tenho. Mas não importa. Mas eu queria um carro que eu sou doido para ter, eu só não tenho esse carro hoje. Porque a minha esposa que dirige os carros, mas eu sou doido para ter, que é um Golf. Daquele sapão, aqueles antigos. Não é novo, é um carro que, assim, se eu vendesse a minha moto hoje, eu compraria um carro daquele. Então, esses conflitos, eles sempre aparecem. E aí, o que eu fui fazendo? Quando eu descobri, porque aí eu fiz gestão pública primeiro, né, influenciado pela minha esposa. Eu comecei a namorar com ela, uma menina muito esperta, muito sábia. E aí, eu trabalhava na política, na área política, ela falou, faz esse curso aqui. Você vai ver que é interessante. Meu pai tinha feito o curso e tinha falado para mim um monte de vezes fazer. E eu não fiz. Foi uma vez que ela falou, apaixonado, né, namorando. Mas a esposa, ela tem isso, né? A mulher, nas nossas vidas, ela tem isso. Com certeza. Eu posso dizer que todos os meus acertos foram graças a ela, graças a Deus. E aí a Débora, na época, não namorava. Ela falou, faz esse curso aqui. Ela trabalhava na faculdade, faz. Não, porque a minha ideia, porque a gente, e eu falo a gente porque é muita gente mesmo. A gente não é preparado para ir para uma faculdade, amigo. Não é. A gente não é preparado para ir para uma faculdade. A gente é preparado para ir para o mercado de trabalho. E não é essa mesma preparação porque aí eu trabalhei muitos anos no Nacional e aí você vê que é uma preparação diferente. Mas quando você está numa escola pública, você não tem foco à universidade. Pelo menos eu não tinha, e muitos da minha época não tinha. Alguns, um ou outro, tinha esse foco. Eu tenho amigos que se tornaram professores, psicólogos, mas não era esse foco. E aí, o que era na minha cabeça? Eu termino o ensino médio, que era o ok para todo mundo, que era o padrão de geral, e tá tudo certo. Ela estava fazendo faculdade de Relações Públicas na época, na Exanc, e ela é uma pessoa que vê a educação como uma ferramenta importante, a aprendizagem como uma ferramenta importante. Aí eu fiz gestão pública. Quando eu estudei gestão pública, aí os leques foi abrindo, aí gestão pública. Aí fui fazer teatro, estudando teatro, estudei 3 anos na Escola do Pontapé, isso eu já tinha o quê? Eu já tinha 24, 25 anos. Então foi depois de velho mesmo que veio, foi depois de adulto mesmo que veio o teatro. E aí eu comecei a estudar, eu falei, não, aí eu apanhei gosto para dar aula, comecei a dar aula, falei, não, para dar aula você precisa ter o papel. Por isso que eu falo que eu preciso levar mais a sério a faculdade e terminar. Porque às vezes por questão profissional não termino, porque educação nunca foi prioridade foi o trabalho, foi o prover. Entendeu? Então, quando se a escola tivesse que escolher, até hoje, se tiver que escolher entre a escola e o trabalho. O trabalho vai ganhar sempre. Infelizmente. Né? E aí, eu comecei a abrir os leques. Fui para a faculdade, abrindo esse leque, aí eu abri mais esse leque. Né, tô abrindo, na verdade, porque eu não terminei da licenciatura, tenho oportunidade de licenciar, tenho oportunidade de atuar. E quando eu projetei esse momento aqui, pra gente lá atrás, porque o ano passado eu fiz esse podcast com esse nome, só que foi na época da pandemia.
Então foi num momento diferente, foi online. Então, nunca eu imaginaria ter um espaço, um lugar assim, tá assim, do jeito que a gente tá hoje. Bacana, bacana. Então, isso pra mim é muito importante, é muito emocionante, porque assim, talvez, porque é aquilo que você falou, talvez a pessoa vai ver o músico tocando ali e fala, não, o cara caiu, não sei o que que tem, tocava na banda tal, agora tá fazendo isso, mas o cara tá fazendo o que gosta, o que ama. Então a gente não foi condicionado a fazer o que a gente ama. A gente não foi preparado. E às vezes quando um filho, quando uma criança, quando um adolescente, porque quando eu trabalhei, eu trabalhando na área pedagógica, lá no Nacional, eu via muitos meninos que estavam lá que não queriam aquilo que os pais queriam. Mas eles eram condicionados a aceitar aquela situação. Por quê? Porque o pai está pagando, e eles não querem decepcionar o pai. Às vezes o pai... Porque às vezes eu tinha oportunidade, eu trabalhei na orientação lá também, eu tinha oportunidade de conversar com os pais. Às vezes não é que os pais obrigavam. Aí eu falava com os pais, mas não, eu não forço, não. É de boa, lá em casa eles que decidem. Às vezes eles nem percebem. Eles nem né? percebem. Mas psicologicamente e cotidianamente existe uma pressão. Existe uma pressão ali no que você tem que fazer, você precisa fazer, assim tem que fazer. E aí eles vê o pai morrendo de trabalhar para pagar uma escola cara, eles se sentem na obrigação de fazer. Então, assim, já me peguei sim numa situação de falar, não, mano, será que eu vou conseguir ir? Será que um dia eu vou ter um carro assim? Mas eu olho para dentro de mim e para a satisfação que eu tenho de vida, eu chego à conclusão que se ainda hoje eu tivesse que abrir mão da arte para poder conquistar esses tipos de coisa, eu não teria a paz e a alegria que eu tenho. Entendeu, amigo? Então, assim, eu acho que respondendo a sua pergunta, né, tanto da questão da família, como que foi com a família, e tanto você já pegou pensando, né, se vai conquistar isso, já me peguei. Mas eu tenho uma paz porque eu sou rico de que o dinheiro não pode comprar. Então, assim, as relações, as pessoas que estão na minha volta, as oportunidades, eu tenho para mim que eu sou o preferido de Deus. Amém, amém, é isso. Porque, assim, o que Deus faz na minha vida é muito forte. Amém. As oportunidades que Deus me dá na minha vida é muito forte. Então, assim, tem hora que eu olho e falo, não, Deus, você não está fazendo isso, não. É isso mesmo, Deus. Mas, assim, o ser artista não é fácil. Não é fácil. Você sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Então, você estava falando, eu estava lembrando de minha mãe. Minha mãe sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Falecida, já tem mais de 10 anos. E quero te dar um abraço. Vou te dar um abraço. Depois eu vou dar um abraço nele. E ela falava, em um momento, determinado momento, ela teve dúvida. E ela foi uma pessoa que sempre me apoiou. Ela falou assim, olha, porque meu avô era baterista profissional. Meu tio, não cheguei a conhecê-lo, mas tocava sax. Tocava nas orquestras, das rádios. Antigamente a rádio tinha orquestras e tal, né? E aí ela falou, olha, porque o seu avô, ele era baterista, mas ele pintava casas, ele tinha uma profissão. E aí abriu um curso no Senai, né, de torneiro mecânico. É porque tinha eletricista, torneiro mecânico e marcenaria. E ela falou torneiro mecânico porque todo mundo queria tornearia, porque ganhava mais. Né? Então ela teve esse conflito. Ela sempre me apoiou na música. Eu não pensei duas vezes. Falei, mãe, você quer que eu entre no Senai? Eu vou entrar no Senai. Não pensei duas vezes. Entrei no Senai, sabe assim? E eu sou formado em eletroeletrônica. O primeiro curso de eletroeletrônica do Senai, meu nome está lá, né? Foi a primeira, que era eletrônica. No meio do curso virou eletroeletrônica, né? Aí acabou o curso. Nossa, eu faltei demais, filho. Nossa. Mas eu prestava atenção na aula e eu gostei. Só que eu não entrei para tornearia. Eu passei para era eletricista, predial industrial. Eletricista predial industrial.
E aí passei para eletricista. E assim, eu vi o pessoal da marcenaria, às vezes levando negócio para casa que eles faziam, às vezes o pessoal do torno levava um negócio para casa que eles faziam. Eu falava, mas como é que eu vou levar eletricidade para casa, né? Mas eu fiz o curso, acabou o curso, peguei o diploma e o diretor falou, eu saí com uma vaga na Souza, numa empresa, não vou falar o nome, numa empresa aqui da cidade, uma grande empresa da cidade. E o diretor ficou doido, né? Falou, nossa, vai representar o Senai lá, nessa empresa e tal. Eu falei, não vou. Aí minha mãe, como assim? Não entrega o diploma, né? Porque ser melhor, as melhores notas daqui e tal. Eu falei, não, meu compromisso era o diploma. Tá aqui minha mãe, entreguei na mão dela. E ela ficou, mas filha, é certeza? Eu falei, é certeza, mamãe. E logo depois daquilo, eu comecei a focar de novo 100% na música. Logo entrei na banda municipal da cidade, amei, trabalhei 5 ou 6 anos na banda municipal da cidade. E aí foi pintando a oportunidade com vários grupos, só para contrariar, né? Mas eu sou formado em Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso aí, é exclusivo, né? Já dá um corte, hein? Dá um corte bom. O Hamilton é formado em eletroeletrônica. E lá em casa quem troca as lâmpadas tudo é a Paula. Eita. Foi só pelo diploma mesmo. Foi só pelo diploma. Eu achava bonito na época, mas eu entreguei o diploma para ela. Então, assim, esse conflito eu vejo muito músico trabalhando em outras coisas para poder suprir isso do prover que você falou. Esse papo nosso é muito legal. É muito legal. É muito forte. É muito legal. Sabe assim? Nossa, eu poderia te dizer assim, várias coisas. Eu tenho uma prima que ela. Quando o Sobe Quando Olhar começou a fazer sucesso, ela virou para mim e falou assim: ué, mas. E daqui a um ano, como é que vai ser? Eu falei assim. Eu não vivi nem agora. Eu falei assim, eu sempre investi em música, eu sou músico, né? Aí passava um ano, a gente apresentava assim e tal, num estado aqui, mas e no próximo ano? No terceiro ou quarto ano que ela fez a mesma pergunta, os familiares que estavam perto falaram assim, você já parou para pensar que você faz a mesma pergunta para ele há 3, 4 anos? Né? Então é assim, é fácil? Não, eu falei, não é. Em Londres, custo de vida altíssimo, sabe? Eu nunca consegui levar minha esposa no cinema. Não tem vergonha de falar isso. E em Londres você vive por semana, era por semana. Então era gás por semana, energia por semana. Então você chega a se perguntar, será que é isso mesmo? Né? Em Barcelona, quando eu entrei na empresa do pastor, que foi uma bênção, graças a Deus, começou a entrar grana em casa tal, né, pelo fato de eu não saber me situar, me mover como era muito diferente de Londres, musicalmente falando, como você se posicionava como artista. Então, entrei na empresa do pastor. Então, assim, eu ia com gratidão, mas assim, você começa a se perguntar, será que é isso mesmo? Às vezes, será que o meu sonho está sendo maior que o meu amor pela família? A gente, nós como artistas, a gente se questiona muito nisso, né? Você vai comprar um instrumento, será que é isso mesmo? Né? Será que não tem nenhuma outra prioridade na casa, né? Então você está todo o tempo aí lutando com isso na sua cabeça, né? E eu vejo isso nas pessoas. Eu tenho esse instrumento aqui porque pelo que eu faço tá bom. Eu nunca gostei desse tipo de coisa, sabe assim? Então assim, eu vejo às vezes músicos que estão vivendo da música 20 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Porque eu tenho esse instrumento aqui, porque eu não estudo, porque assim, a pessoa não vê que ela está 20 anos fazendo a mesma coisa, mas não cai para dentro. Não cai para dentro. Não entra de verdade, Não né? entra de verdade. Não veste a camisa. Sabe assim? Então, assim, se eu tiver que inaugurar um supermercado sozinho ali na porta do supermercado, se eu tiver que tocar para 10 pessoas, não importa. Não é isso que o Hamilton faria, não é isso. As pessoas, às vezes, ela te vê em cima de um palco, elas veem o que está pronto, né? Sim. Elas não veem o tempo que você gastou de bumbum na cadeira, estudando, a relação que você teve, o correr atrás de professor, né? Esse lance de você estar
não conseguir fazer uma coisa e falar assim, nossa, eu acho que música não é para mim. Você se questiona às vezes, né? Você se questiona, você fala, poxa, esse negócio não tá fácil. Acho que música não é para mim. Então, e você vai se superando, sabe assim? Então, assim, o ser artista não tem uma escola que nos prepara, né? Prepara, Então, esse gente. bate-papo é E esse lance da gestão aí também é algo muito sério, porque a gente vê não só na área artística, como na esportiva também. Você vê exato. pessoas Ninguém prepara você para ser um. que foram ídolos brasileiros, tanto na música, pessoas que foram admiradas pelo que fez, pelo esporte, pelo que fez pela música, pelo teatro, pela dança, mendigando, morando em situação de vulnerabilidade. E ganhou muito dinheiro, juntou muito dinheiro, mas infelizmente Confiar em pessoas confiou em pessoa errada. não soube mexer realmente, Não né? foi, não Hoje, nos fizeram dias de hoje, a gente investimento. está vendo pessoas que não estão sabendo fazer contrato, né? Sim. E são influencers, né? Sim. Às vezes não sabem fazer contrato e se dá mal, Se né? justo. E tá aí já cheio de dívida. Cheio de dívida antes de Né? começar. Então, assim, é muito difícil. E hoje, diferente da época, né? Porque o SPC, os grupos dos anos 90, no pagode, na música em geral, eles, tanto no sertanejo, eles se eternizaram. Se eternizaram, na verdade. Né? Hoje você vai vendo que vem surgindo, com o advento da internet, vem surgindo grupos, bandas, músicos, influencers. Eu particularmente, eu não sou um influencer, eu sou um artista. Então, eu tô ali para fazer minha arte. Eu tô nas redes, eu tô aqui para apresentar. Eu me apresento como artista, não como influencer. Entendeu? Se precisar de fazer uma dancinha de TikTok, a gente faz. Mas não é esse meu foco. Entendeu? O meu foco é outro. É a arte, é o teatro, é a música, é a interpretação. Esse é o meu foco. E hoje, com a questão da internet, você vê muitas pessoas que hoje tá no auge das paradas de sucesso, aí amanhã já é outro. Aí depois já é outro. As músicas estão se reduzindo cada vez mais em refrões, né, por conta das dancinhas, por conta das coisas. E eu não sei se futuramente a gente vai conseguir, os nossos filhos vão conseguir chegar aos seus 30 anos e ter uma referência musical, artística como a gente tem. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê uma série de artistas. Isso é um fator preocupante. É um fator bastante preocupante. Porque, assim, nitidamente a música ela caiu muito, né? Esse lance que você falou dos grupos, assim, se você for parar para pensar, você vê que não tem, em termos de grupo, né? Aquela época já era assim, às vezes a pessoa olhava o cantor como artista principal e não prestava muita atenção Nos no grupo, demais. mas o grupo se destacava. Sim. Tanto é que até hoje as pessoas vão lá no show do Alexandre, filme, show. Ah, mas como seria bom você estar aqui? Isso no Instagram, Fanny, é toda Aparece. semana. Eu não reposto, reposto. reposto, porque às vezes para não dar problema, não gerar mal-estar, assim, né? Mas assim, a pessoa vai lá, olha aqui, como falta você, como falta vocês, e as pessoas sentem falta. E hoje em dia parece que já essa coisa não é mais difícil ainda, né? Você se destacar como músico, né? E você vê que em tudo. Antigamente você, sei lá, você pegava um vinil, pegava um encarte, você via onde o trabalho foi gravado, quem participou do trabalho. Técnica, tudo. Com o advento do CD, isso, né, deu uma, mas ainda tinha ainda CD com encarte e tal. Hoje em dia, né, hoje é MP3, você baixa quantas músicas você quiser, você não sabe quem gravou, né? Então, assim, se eu gravasse que se chama Amor hoje, quem que saberia que foi eu? Sim. Entendeu? Então, assim, as pessoas realmente a arte, né, ela tá bem complicada, né, no tempo de hoje, assim.
ou você se promove, e você tem que saber se promover, né? Aí entra a questão da gestão, né? Nessa A gestão. gestão A gente vê um caso do influencer lá que deu problema lá, o menino lá, o Luva de Pedreiro, problema lá com o empresário lá. Né? Enfim, a justiça vai decidir quem estava certo e quem estava errado. Mas eles pegam essas pessoas mais humildes, tá estourado. E se não tiver essa questão da gestão da organização, essa preparação por artista. Mas teve lá no passado também uma dupla de meninas, também não vou citar nome para não dar problema, mas que também lá na comunidade não souberam assinar contrato. E assim, existe pessoa maldosa, você sabe disso. O cara fez lá, quando terminar, nem o nome da dupla, que foi elas que começaram, nem o nome Elas tinham dela. direito. Tinha direito. Era delas. Era delas. Nem o direito de apresentar com o próprio nome que já era delas. Então, assim, não existe uma escola que prepara a gente para a arte. E nem que fala o que nós estamos conversando aqui e sobre o que nós vivenciamos, né? Então, é justamente aquilo que você falou. Nós somos criticados. Então, assim, muitas das vezes você está ali em cima, né? As pessoas falam, poxa, ele me emociona, tal, que não sei o quê. Mas às vezes a pessoa fala, mas ele não é o dono de uma empresa, ele não é o que você é, né? Você é o dono da empresa Fana, né? Fani, né? Fani, sim, eu sou marca. Dono da empresa mesmo Faria, você é o dono dessa marca, eu sou dono da minha marca. Mas assim, você está entendendo? Assim, isso sempre teve, né? As profissões que mais se destacam, tal, né? Que não sei o quê. E muita gente pensa que é assim, você vai curso de música, isso acontece muito. Meu irmão, isso acontece muito. Então eles acham assim que você entra na faculdade de música, você chega lá, você tá tocando o dia inteiro. Exato. Aí quando você fala assim, não, eu tenho uma matéria que é de política e gestão, eu tenho 3 matérias, tantas matérias Didática de história geral, da arte, né? história da arte contemporânea, da música contemporânea, história do quê? Eu tenho aula de Libras, eu tenho aula de... A pessoa fica assim... Sim. A pessoa acha que você chega lá, você vai ficar tocando o dia inteiro. Não, e tem uns pior. Você fala, não, eu faço teatro, não, eu faço faculdade de teatro. Não, mas existe faculdade de teatro? Tem esses também, existe faculdade de música. Porque tem esses assim, que tipo, acha que já nasce pronto, que já tá tudo certo, que não precisa de ter essa dedicação. E é isso mesmo que você falou. Você entra pra sala de aula, aí tem. É claro que são matérias que, tipo... Você aprende normalmente, pelo menos você aprende lá no começo do semestre, aí você vai se envolvendo com outras coisas. E a sua atenção para política e gestão, você não vai. Sua atenção vai mudando. Vai mudando. Porque se você quer o bacharelato, sua atenção vai voltando para a parte de criação mesmo e tal. Se você quer a licenciatura, a sua cabeça já vai mudando para a parte de métodos e tudo mais. Mas a parte de gestão mesmo, não fica no meio ali. Eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui na nossa conversa, para quem está nos assistindo. Né? E falar dessa importância que nós já conversamos aqui, mas agora eu quero frisar realmente essa importância. Quando você está na Inglaterra, todas as crianças têm aula de música, e é aula de música. Elas têm uma salinha com os instrumentos, com as flautinhas, instrumentos de percussão. Isso já no Brasil já é muito difícil. Sim. Então você fala assim, eu tenho aula de artes. Geralmente a sala de artes não tem essa preparação, né? O que é arte? Ela é dividida normalmente, é uma sala que é dividida com outros, conteúdos. E não tem tanta relevância. Né? Então lá fora você tem a aula e no final do ano você tem que apresentar algo relativo àquela matéria. Né? Então eu sempre ia nas apresentações dos meus filhos, eu amava aquilo. Né? Então assim, na Espanha também tem aula de música. Né? Então assim... Por que eu estou falando isso? Leva o seu filho para o teatro. Você nunca fez? Leva. Mostra os diferentes tipos de coisa, de música. Né? De repente, faz uma aula de dança com a sua esposa. Eu morro de vontade. Eu morro de vontade. Fazer aula de dança. Mas assim, chamando a sua atenção já, telespectador. Para isso... Mostra a arte na vida da criança, é muito importante, na sua vida também, né?
Então tudo tem música. Tudo tem música. Tudo tem música. Tudo tem arte, tudo. Por mais que você fale, a música não é tão importante na minha vida, quando você casou, a música estava lá. Quem é? Não tem jeito. Não tem como você falar. Né? E aí, Vai fazer um rolê no final de semana, a música tá lá. Tá lá. Tira a música, você vai ver. Né? E aí é onde que eu falei no início. As pessoas, elas não valorizam a arte no mesmo nível que elas consomem. Certo? Porque se num país como o nosso valorizasse, você vê algo semelhante na educação em escolas privadas, mas não igual o que tinha lá. Né? Aqui hoje tem uma escola aqui na cidade que tem isso. Nunca fui lá, mas eu lembro de inaugurar. Eu já fui lá. Já foi lá? Se for a mesma que eu estiver pensando. Eu lembro de inaugurar e tal, de ter mas ainda assim a gente vai vendo que como culturalmente não existe esse direcionamento para essas áreas, o público aí fala, não teve aceitação, não teve público, mas é porque é uma mudança de mente, é uma mudança de cultura, é uma mudança de costume, né, que as pessoas precisam entender dessas relevâncias, né, dessas importâncias. Então, você que está nos assistindo, comece a valorizar a arte no mesmo nível que você a consome. Muita coisa vai mudar na sua vida e ao seu redor, pode ter certeza. Vai. Tenho certeza. E quero daqui já aproveitar o gancho também, né? Falar com os nossos pessoal que está nos assistindo aí, está nos ouvindo aí na Rádio Cidade. Obrigado por estar nos acompanhando. Porque agora nós vamos chegando no momento, né, que a gente vai descobrir qual é o objeto favorito do meu convidado. Então você que está nos assistindo no Facebook, no YouTube, vai deixando aí nos comentários aí a sua opinião na medida que ele for dando as dicas, porque agora eu vou começar a puxar para esse lado, entendeu? Eu vou começar a entrar nesse lado e as dicas sempre sobram, uma dica ou outra. Então, agora é o momento, né? Quero agradecer aos nossos patrocinadores aí, né? A Floriano Barbershop, MK Tapiocaria. Quero agradecer também a D2 Moto Center e a S Vídeos, né, pela realização e o apoio, e Fanil Ebenezer pela produção, né? Afinal de contas, né? É de nós para nós mesmos. Então, Hamilton, fala pra gente como que é, né, a sua relação com esse objeto. Como é a relação com esse objeto? Sem entregar o ouro, hein? Sem entregar o ouro. Passo muito tempo com ele. Passa muito tempo com ele. Muito tempo com ele. Relação íntima, de entrega. Uma relação assim, séria. Muito séria. Uma relação desafiadora. Muito desafiadora. Certo. A cada dia esse objeto me desafia. E como que esse objeto tornou o seu favorito? Eu acho que a cada dia eu tenho que fazer eu tenho que lembrar para mim mesmo que esse objeto é favorito, assim, a cada dia. A cada dia eu tenho que lembrar, e às vezes a cabeça, né, tem que trabalhar, por muitas das vezes eu já pensei em não desistir desse objeto, mas você fica se questionando, esse objeto me deixa nervoso, me tira do sério, né? Então você vê, deve ser um objeto muito bom, porque se ele passa muito tempo com esse objeto, o objeto tira do sério, normalmente a gente não fica muito tempo com aquilo que nos tira do sério, né? Você, junto com esse objeto, com esse tempo que você tem com esse objeto, você poderia aí nos dar umas 3 dicas aí pra gente? Eu vou no óbvio. Eu já tenho a minha opinião, tá? Você que está nos ouvindo.
você que está nos assistindo, eu já tenho minha opinião. Mas eu quero que você que está aí nos assistindo aí, deixa nos comentários aí qual é o objeto favorito. Ele vai dar as 3 dicas aqui para nós, mas você fica ligado aí, eu já tenho a minha aqui. Dá 3 dicas pra gente aí. Mas já falei, passo muito tempo com esse objeto. E faz muito tempo que eu carrego esse objeto. Muito tempo. Muito tempo. É algo que me desafia, tô voltando a dizer aqui o que eu já falei, né? Algo que te passa raiva. Que me passa raiva, muita raiva. Mas me traz muitos momentos felizes. Muitos momentos felizes. E a cada dia eu tenho que realmente me posicionar frente a esse objeto e falar, não. É uma escolha que eu fiz, né? Vestir a camisa e que Deus me ajude para que cada dia eu possa ser melhor com esse objeto. Ter mais paciência no manuseio desse objeto, na utilização desse objeto. E aí, gente, qual é o objeto favorito do Hamilton Faria? Tem sua opinião aí? Deixa aí sua sugestão, seu comentário aí, certo? Dá o like, deixa o like, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast aqui também, certo? Para que mais pessoas também venham tentar descobrir qual que é o objeto favorito do nosso amigo Hamilton Faria. Hamilton Faria! Eu tenho minha opinião aqui. E eu vou falar, porque eu sou desses, né? Estamos aqui para isso, né? Na verdade. Hamilton, eu, né, dentro da nossa conversa, eu acredito que seja o sax. Eu acredito que seja o sax pelo o que o sax fez e faz com o Hamilton e através do Hamilton. Os lugares, eu tô poetizando, aí se não for vai ficar muito feio, né? Vai ficar muito triste. Se for outro vai ficar muito triste. Eu tô aqui. Mas é muito triste se não for o sax. Mas é algo assim. Eu acho que é o sax. E aí, o que você me diz? Você pode responder? Sim, acertei ou não? Sim ou não? O saxofone ele não me passa tanta raiva. Olha aí. E não me leva emocionalmente a tantos extremos. Né? Mas se enquadra em 98% do que eu te disse. Mas não é. Mas não é. Ah, não, mentira. Eu tô aqui todo poeta aqui. Tô aqui, ainda bem que eu... não acredito. Não é o saxofone, tá vendo? E aí, gente, qual que é o objeto favorito do Hamilton, gente? Me ajuda aqui. Deixa eu passar vergonha sozinho, não. Acho que muita gente caiu nessa. Eu tenho certeza que você digitou em saxofone também. Aposto que muita gente caiu nessa. Rapaz do céu, você vê, ele foi tendencioso, hein? Ele deu a entender que seria o sax. Ele foi provocativo, ele foi tendencioso. Hamilton, revela pra gente, então. Tá ali, você quer que eu pegue? Pega aí, traz aí pra gente aí. Essa caixinha aí. Por favor. Pode entregar pro seu irmão. Olha aqui, gente. Não, e ele foi tão tendencioso. Sabe o que ele fez? Ele foi tendencioso. Ele chegou aqui com o sax na mão. Não, porque ele fez isso. Deixa eu explicar. Ele me mandou esse programa tá de luxo, tá, gente? E ele me mandou um negócio, um roteiro assim no WhatsApp e eu tô lendo. Aí lá no final do negócio do WhatsApp, tá tipo assim, não deixe que as pessoas entendam o que, ou até você mesmo não entenda o que é, né? Eu falei, então tá bom, então vamos. Dificultar a vida do irmão. Não, ele trouxe o sax. Nossa, Deus do céu. Gente do céu. Olha, que? Ué, deve ter caído aí. Olha aqui, gente. E eu nem pra olhar na mão do
Mas eu tampei o programa inteiro. Não, e ele tá com o anel dourado ali, ó. Não, você tá vendo isso aqui que ele tá fazendo comigo? Eu tô o programa inteiro tampando. Segurando a mão. Gente do céu, a aliança. Olha aqui, gente. Olha que você é forte, hein? Olha que você é forte. Hamilton, fala um pouco. Fala um pouco muito sobre... desafiador, né? Sobre... Porque, assim... E realmente, nossa Deus. Aí, agora eu vou entendendo tudo. Na pandemia, sobretudo, né? Foi onde que a gente, muito tempo junto, todo mundo, né? Essa aliança com a minha esposa e com a minha casa, com meus filhos. Então, na pandemia, todo mundo junto ali, mas antes da pandemia também. Tudo que nós conversamos aqui, a dificuldade de chegar em outro país, não conhecer ninguém. Aqui mesmo, né? Tá na cidade. Minha esposa é totalmente diferente de mim, né? Descendente de japonesa, né? De espanhóis também, né? Mas assim, toda aquela coisa oriental no caráter dela, né? E às vezes eu, por vezes, sou um pouco mais flexível, né? Vamos dizer assim. Então, assim, às vezes as pessoas se casam pensando que tem que encontrar uma pessoa exatamente igual, né? E eu sou um reflexo que não, assim, minha esposa não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Ela é artista plástica. Ama artes. É artista também. Ama artes, né? Mas assim, super empenhada quando ela entra no... Então, isso eu aprendo muito com ela. Graças a Deus minha filha puxou a ela nos estudos, assim, de... Se bem que com os estudos, pelo menos com a música, eu sempre fui bem focado, assim, né? Mas assim, é difícil você caminhar a dois, né? E você tá ali, a esposa ela te revela, né? Sim. Que nem eu falei aqui no programa também. Às vezes você vai comprar um instrumento, comprar alguma coisa, você fala assim, será que é isso mesmo, né? Chega em casa, tem que baixar o preço do instrumento quando chega em casa. Eu fiz um post, assim, quando você morrer, a esposa vai vender o seu instrumento pelo mesmo preço que você falou pra ela que valia. Que valia. Mas vai ser triste demais. Mas assim, engraçado que ela sempre me apoiou. No início eu não posso falar nada. Muitas coisas eu não posso falar nada. Mas o casamento é desafiador. E aonde se não tiver Deus junto, e eu não estou falando da boca para fora, que é realmente Deus. Então, por vezes, você olha para ela e fala assim... Então, você lembra daquela aliança e você fala, Deus me ajuda. Porque se não for a graça de Deus, eu tenho certeza que ela pensa a mesma coisa. Que eu não sou uma pessoa fácil, assim como ela não é uma pessoa fácil. Ninguém é uma pessoa fácil. Ninguém. Né? Então, assim, tem dias que eu acordo... não conversei com ninguém, não chutei o pé da cama e eu falo, volto pra cama, dou um reset, volto pra cama e falo assim, não, deixa eu começar de novo, pera, deixa eu começar de novo, né? Então ela te desafia, né? Às vezes você fala pra ela, tô abrindo, compartilhando coisas aqui, então às vezes você fala assim, não, eu tô querendo baixar de peso, acabou. Você vai baixar de peso. E é aquela coisa assim, de ir no supermercado e mudar o alimento. Comprava gente, então, assim, mas cadê o bacon? Não, agora você tem folha. Você tem que saber tudo que você fala com ela, sabe assim? Eu tô pensando nisso, estamos com essa dificuldade. Então, não, acabou. Não. Ela entra assim, ela é parceira assim. Mais do que a gente mesmo. Mais do que a gente mesmo, mais do que, né? Então assim, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, assim, né? E eu também encho muito o saco dela, então eu tenho certeza que também a ensino muito, né? Mas o relacionamento em si é muito complicado, né? Minha filha, às vezes parece que eu tô batendo de frente comigo mesmo. Às vezes parece que eu estou discutindo comigo mesmo. Eu falei, gente, mas parece que eu estou discutindo comigo mesmo. Olhando pro espelho e fala. Eu falo, nossa, é um Hamilton feminino, né? Aquela coisa. Então, assim, o meu filho, uma benção, amo meu filho, mas também tem as suas características, que eu te falei, né? Embora ele tenha cidadania brasileira, você vê naturalmente um europeu nele, assim, a forma de pensar, preto no branco, aquela coisa assim, é sim, não é não, muito legal, assim. Então, é desafiador. E o relacionamento com a esposa é uma coisa desafiadora. Sou, sim, uma pessoa melhor a cada dia.
pela forma como Deus trabalha no meu coração, pelo compromisso que eu fiz com ela. Então, assim, é desafiador, não é fácil. Não é fácil. Você está casado também, você sabe muito bem o que eu estou falando. E né? é forte isso. Então, assim, me irrita muito. Mas também me traz muita alegria. Muita alegria. Então, assim, eu acho que a pessoa mais próxima a você é aquela que realmente tem condições de estar mexendo com o seu estado emocional, Sim. tanto para baixo como para cima, muito, né? Muito, muito, muito. Ah, cara, muito bom. E aí você falou, é muito forte. É muito bom ouvir isso. Né? Aí, ó, já fez uma moral já com a esposa já. Não sei. Tenho certeza, Paulo. É Paula, né, o nome dela? Paula. Paula, ó. Tá vendo? Ele trouxe aliança, Paulo. Que homem ousado é esse? Ainda me enganou ainda. Trouxe aliança ainda. Gente do céu. Amigo, eu acho que de tudo que nós conversamos aqui, né, todas as histórias que nós compartilhamos, eu acho que tudo isso é válido. Né? E eu vejo o propósito desses encontros se cumprindo, né? Cada vez mais. Né? Hoje a gente vai conversando com as pessoas, vai conhecendo histórias, vai compartilhando da nossa história. E quando você traz aliança como um objeto, isso traz uma reflexão para a gente. Porque é a aliança que ele tem com a esposa, com a família, com Deus. Né? Então, é muito forte isso. Eu queria que você deixasse uma palavra de reflexão aí, né, para quem está nos assistindo, né, para que essas pessoas que vão ouvir, que vão assistir, possam aprender com isso, se sentir motivada com isso, se sentirem desafiadas com isso, porque eu acho que o desafio também, ele tem que ter, a vida da gente tem que ser feita de desafios, sim, né? E eu queria que você deixasse uma reflexão aí, pra gente já finalizar. Eu tô lembrando de um pedacinho de uma música. Com vontade. Que fala assim: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Né? Então é isso. Nós falamos muita coisa séria aqui hoje. Conversamos sobre muitas coisas sérias. Até eu vou revisar depois desse programa para falar de tantas coisas que eu ouvi do meu irmão e me fizeram reflexionar. Eu ouvia e ficava reflexionando. Eu gosto muito de reflexionar. Eu acho que o podcast tem essa importância nas nossas vidas. Então eu vou falar com você não somente como um artista, mas sobre qualquer profissão. Né? Muitas das vezes o ser pai, a informação da obrigação do prover, né? Mexe muito com a gente. Hoje em dia, cada vez mais, você vê pessoas aí tendo que dar um sentido à sua vida com 17 anos. Eu realmente não me lembro que eu estava pronto a tomar um sentido da minha vida com 17 anos. Então, assim, tenta discernir de Deus quais são as coisas que você é bom. Você tem facilidade de falar com as pessoas? Geralmente vai ser alguma coisa que vai por esse caminho, lidar com as pessoas. Então, se você é uma pessoa que ninguém veio equivocado. Você já nasceu porque Deus quis que você nascesse. Pronto, acabou. Não importa como você veio ao mundo, não importa onde você está, onde você mora, o que você faz. Então, o importante é cada dia que nós possamos reconhecer em nós em que nós somos bons. Qual a facilidade que nós temos? E essa sua profissão, eu acho que profissão foi o que mais pegou aqui hoje. Então, vai a você esse assunto. Seja você um homem, seja você uma mulher, seja essa profissão que está norteando o seu coração, teoricamente uma profissão que vai dar dinheiro, teoricamente uma profissão que não vai dar dinheiro, que hoje em dia é isso, né? Tudo parece que se resume a isso. Será que eu vou ter grana com isso? Será que eu não vou ter grana para isso? Né? A independência financeira e tal. Mas eu acho que assim, primeiro buscar ser bom naquilo que você faz. Então, se eu fosse estudar pensando somente na grana, com certeza eu não seria o músico que eu sou hoje. Não estou dizendo que eu sou o melhor músico, não. Mas assim, o que me motiva a cada dia estudar
é porque eu tenho noção, eu tenho certeza que que é isso que Deus quis para minha vida. Então, eu estudo por ser um músico melhor e desenvolver aquilo que Deus me capacitou a ser cada vez mais de uma forma a que venha impactar outras pessoas, que eu possa ensinar outras pessoas e compartilhe esse negócio aí. Se está com você, compartilha esse negócio. Aprende a fazer uma coisa que você gosta e que você possa falar com paixão daquilo para que você veio. Então você foi desenhado por algum motivo, seja para ser mais comunicativo, seja para ser mais, como é que eu posso dizer? Mais introvertido ou extrovertido. Tenta dar uma analisada. E isso é uma coisa, às vezes, que muitas das vezes, com certeza, você vai ter que resolver com Deus mesmo. Perguntando a Deus. Que às vezes uma opinião de fora pode te nortear de uma forma diferente. Então, por vezes, né, nesses trens, nesses ônibus, nesses transportes que eu pegava, eu meditava muito a Deus, falava: Deus, é isso mesmo? Às vezes chegava com o dinheiro contadinho no final da semana e Deus sempre proveu. Nunca tive condições de levar minha esposa no cinema na Inglaterra, mas eu sempre consegui pagar ali a água, a luz. Eu sei que às vezes até isso é difícil, mas se você estiver no caminho certo, né, que as dificuldades elas virão, com certeza elas virão, e elas virão mesmo, mas as alegrias também. Então é importante você passar por uma dificuldade ciente que você está no local certo e com a pessoa certa, que é Deus. Isso é, Hamilton, muito obrigado pelo carinho, obrigado por fazer parte, obrigado por entrar, por comprar ideia, né, e por compartilhar, né, por permitir conhecer e ser conhecido. Porque... Eu quero voltar, Vamos voltar, vamos organizar assim, pra gente ter mais momentos, pra gente sentar novamente, pra gente conversar, trocar, fazer essa troca que é muito importante. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui, meu irmão. Muito obrigado. Que nós possamos estreitar cada vez mais a nossa relação e poder tomar aqui café. Por favor. Tá faltando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Você que está nos ouvindo aí na Rádio Cidade. Valeu. Obrigado. Quero deixar aqui para você uma palavra de reflexão que diz o seguinte: seja você o sol que vai brilhar, iluminar e mudar a vida de alguém. E aí? O que você entendeu? Você pegou a visão? Então bora pra cima, gente. Bora pra cima porque pra baixo só tem terra. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.